Olá! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e com a tua família. Como vocês sabem, no decorrer dessas semanas, compartilhamos sobre o livro O Sentido da Vida, escrito pelo nosso amado irmão, o Otmani. E neste vídeo, muito especial, teremos a participação de todos os irmãos que colaboraram para esta série de mensagens, relatando o que acharam deste livro maravilhoso. Então, se você ainda não assistiu a esta série de mensagens, nossa equipe de mídia vai deixar os links dos vídeos logo abaixo. E, como sempre, não se esqueça, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma série de mensagens. Então, vamos aos vídeos! Olá, boa noite, bem-vindo novamente ao canal da Igreja no Gama. Chegamos ao final da leitura do desfrute do livro O Sentido da Vida. O que eu mais ganhei nesse livro, nessa leitura, é com respeito à religião. Qualquer uma delas, ela oferece sim benefício para a sociedade, só que é algo exterior. Porém, Jesus Cristo, ele é o dador da vida. Dele é quem recebemos a vida eterna. Com relação ao mundo, nós podemos contribuir nele, só que nunca conseguiremos resolver os problemas que nele há. Por isso é que devemos nos preocupar com buscar as coisas lá do alto. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 6, fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nele está tudo o que nós precisamos. Por isso, se você já está trilhando esse caminho cristão, eu encorajo você a continuar correndo com perseverança. E se você, querido amigo, ainda não recebeu essa vida maravilhosa, eu motivo você a receber essa vida, porque só Ele é que dá sentido à nossa vida, ao nosso viver. Jesus é o Senhor. Olá a todos que nos ouvem através do canal da Igreja no Gama. Chegamos ao final do livro O Sentido da Vida, né? E queremos compartilhar um pouco da nossa visão geral em relação a esse livro. É um livro que realmente nos prova a existência de um Deus, né? Nos prova que realmente Deus ele faz parte de todas as coisas, que Deus está presente em tudo que nós olhamos. Não há como negar a existência de um Deus. Quando nós olhamos para o mundo que foi criado, quando nós olhamos para o universo, nós podemos perceber que de fato existe um Criador. Não há como todas essas coisas estarem tão perfeitas nos seus devidos lugares sem que um Criador tivesse participado disso, né? Então a nossa impressão em relação a esse livro é que realmente o nosso Criador ele existe, ele tem trabalhado, né, para salvar as pessoas, para aproximá-las da sua presença, e através da criação nós podemos ver a glória do Senhor. Amém. Jesus é nosso Senhor. Um abraço a todos. Olá, tudo bem com vocês? Que jornada maravilhosa nós conseguimos trilhar com esse livro, O Sentido da Vida. A nossa vida tem sentido, fomos criados para expressar a Deus, mas um dia o pecado entrou em nós e nos danificou, fazendo com que toda essa conexão que antes tínhamos com Deus fosse quebrada. Com o pecado, nós ficamos desconectados, mas Deus, em sua infinita misericórdia, veio ao nosso alcance, viveu entre nós e se ofereceu por sacrifício a nosso favor. No momento em que nós cremos no Senhor, na sua morte, na sua ressurreição, nós recebemos essa nova vida. Esse fenômeno extraordinário acontece pela fé. E na Bíblia, em Hebreus 11, lá no versículo 1, nos afirma, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? E aí a vida de Deus começa a crescer em nós, pois nós temos um órgão capaz de receber, né, essa vida, que é o nosso espírito. Aleluia. Claro que para isso nós precisamos desfrutar de suas riquezas inefáveis que estão na sua palavra, né, na Bíblia.
E quando nós nos desviamos da vontade de Deus, fazendo a nossa própria vontade, com a nossa maneira de ser, com o nosso jeito, com a nossa capacidade, essa vida de Deus fica estacionada. Nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, né? Nos rendendo a Ele, para que essa vida de Deus em nós comece a avançar e crescer. Porque Deus, Ele tem um desejo, Ele tem um plano eterno, Ele deseja ser expresso por meio de nós. A vida e a natureza dele está em nós. Ele deseja expressar através de nós. E hoje isso é possível, pois nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Deus tem nos iluminado para que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, e assim nós vamos desenvolver a nossa salvação para nós continuarmos conectados com Deus, né, com o Senhor. E também nós precisamos levar essa vida divina para outras pessoas, né, que vivem ao nosso redor, para que elas também sejam iluminadas e conectadas com Deus novamente, né? Precisamos fazer que essas pessoas também conheçam esse Deus maravilhoso, para que elas possam ser conectadas a Ele novamente. E louvado seja o Senhor, né, por esse livro. E ainda constam, né, no canal da Igreja no Gama todos esses vídeos do Sentido da Vida. Você pode ir lá, desfrutar, compartilhar com as pessoas que você conhece, com seus amigos. E se você gostou do vídeo, né, deixe seu like, né, e se inscreva no nosso canal. E Deus abençoe grandemente a sua família. Jesus é o nosso Senhor. Ao ler o livro Sentido da Vida, eu pude perceber que o verdadeiro sentido da vida está em nós voltarmos à nossa origem, a nos conectar ao nosso Criador. Deus, desde o início, sempre teve um desejo no seu coração, criar o homem e se relacionar com esse homem. Tanto que ele criou toda uma esfera para receber esse homem no Éden. Infelizmente, o homem pecou, se afastou de Deus, mas foi maravilhoso. O plano de Deus jamais poderia ser frustrado. Ele enviou Jesus, seu Filho amado, para viver e morrer por nós. E por meio dessa morte, ele nos reconectou ao Pai. Isso, quando nós recebemos pela fé em nosso coração, a nossa vida passa a ter sentido, um verdadeiro sentido. E não é porque nós temos coisas, conseguimos realizações e projetos, mas é porque Deus voltou a ser o centro da nossa vida. E com isso, todas as coisas vão sendo encabeçadas, direcionadas e guiadas por aquele que sempre quis estar com o homem, pela eternidade. Isso é o verdadeiro sentido da vida. A vida divina habitando em seres humanos em processo de transformação. Foi essa a conclusão que eu tive ao ler e desfrutar do livro Sentido da Vida. Esse livro nos traz resposta para todas as nossas perguntas. Porque quem nunca se perguntou, para que eu fui feita? Por que eu fui feito? Então ele nos mostra a resposta dessa reflexão que todos um dia fizemos. Perguntamos, será que Deus existe? E ele nos aponta que a Bíblia é a resposta. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela revela que há um Deus criador, que fez todas as coisas perfeitas, um Deus grandioso, majestoso, que fez tudo perfeito como ele é perfeito. E dentro dessa criação perfeita, ele fez o homem. E de uma maneira especial, de um modo diferente de toda a sua criação, Deus fez o homem com um espírito. Porque a Bíblia fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4:24. Então, se Deus é espírito, ele fez um homem diferente. Ele fez o homem com o espírito, a fim de que ele, como espírito, viesse habitar dentro desse homem. Então, o homem é diferente de toda a criação de Deus. Por perfeita que seja, o homem foi feito de uma maneira mais especial do que toda a sua criação. No livro nos mostra um exemplo que uma casa foi feita por alguém e para alguém. Então o homem foi feito por Deus e para Deus, porque todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Então, qual a finalidade de Deus fazer o homem?
foi para que ele mesmo, como espírito, viesse habitar dentro desse homem. Então o homem foi feito de uma maneira maravilhosa, especial. Quando Deus fez tudo, ele viu que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse muito bom. Quando Deus fez você, ele disse, muito bom. Você é a minha melhor criação. Você é a obra-prima da minha criação. De tudo que é perfeito, você foi feito de uma maneira especial, de uma maneira excelente e maravilhosa. Essa é a criação de Deus. Esse livro nos responde a essa reflexão. Aquilo que você perguntou, você tem a resposta. Você foi feito para conter Deus no seu espírito. Isso é maravilhoso. Amados ouvintes, amados irmãos, a todos que estiveram conosco, que nos acompanharam até aqui nos episódios desse livro Sentido da Vida, hoje estaremos finalizando esse conteúdo maravilhoso. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até agora e os convidamos para os próximos episódios. Esse livro, Sentido da Vida, ele nos confronta a uma forte reflexão a respeito da nossa existência e do verdadeiro sentido da nossa vida, bem como da existência de Deus. Mas ao longo de todo o livro, podemos perceber que o desejo de Deus, na verdade, não é apenas que nós compreendamos o sentido da nossa existência, o motivo, a razão da nossa existência, mas que possamos nos conectar a esse Deus, que é o motivo da nossa existência, que é a realidade da nossa existência. E o desejo de Deus, ao se conectar conosco, é para que Ele possa, conosco, desenvolver um profundo relacionamento e desenvolver seu propósito em relação a nós. Ao longo desse livro, vamos estar vendo ainda como que Deus faz para realmente desenvolver conosco esse relacionamento. Como que Ele opera isso em nós? Nesse livro, nós vimos que Deus se manifestou ao homem por meio do universo, por meio da sua linguagem escrita, falada. Vimos também que esse Deus se achegou ao homem caído, pecador, por meio de seu Filho Jesus. E, para resgatar esse homem, Ele promoveu a redenção, toda a obra de redenção em favor do homem. E que esse homem, por essa obra de redenção, readquiriu de novo a oportunidade de se reconectar a Deus. O caminho foi aberto por meio da obra de redenção. Vimos também que esse Cristo, como Espírito que dá vida, ele se tornou o Espírito. E como vida, ele quer habitar dentro do homem. Que para isso basta que o homem o receba por meio de crer, por meio da fé, por meio de crer em toda a obra redentora que Cristo realizou em nosso favor. E vimos também que o desejo de Deus não é só apenas que o homem receba a vida dele, que o homem se torne um crente, que o homem se torne um filho de Deus. Não, Deus quer mais do que isso. Deus deseja que essa vida, que fez a transferência da vida adâmica para a vida de Cristo, que ela possa de fato viver por meio de nós. E Ele deseja que essa vida possa crescer em nós. Mas, para que essa vida cresça, é necessário que ela tenha um ambiente próprio, um ambiente compatível para o seu desenvolvimento. E é aí que entra o fato de Deus querer relacionar-se conosco, desenvolver esse relacionamento conosco. É por meio dessa vida e nesse ambiente próprio que Deus vai desenvolver esse relacionamento conosco. E esse ambiente, aleluia, esse ambiente é a igreja. Quando nós fomos salvos, simultaneamente, Deus nos colocou numa grande família, que Efésios diz que nós somos da família de Deus. E essa família é o ambiente, é o corpo de Cristo. A Efésios também diz que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Então, simultaneamente, em nossa salvação, nós fomos inseridos para dentro de um corpo, de uma grande família, que é a vida da igreja. E por meio de viver a vida da igreja, é que essa vida vai crescer em nós, é que essa vida vai achar caminho em nós, nos transformando, nos santificando, todos juntos, um corpo coletivo. E o desejo de Deus é que nós, nesse ambiente, possamos realmente ter crescimento de vida, nossos elementos sejam retirados e os elementos divinos sejam acrescentados. É isso que consiste o relacionamento de Deus conosco, poder nos encher dele e nos esvaziar da velha natureza.
Então, a igreja é esse ambiente, é um ambiente que Deus nos deu para que a sua vida possa crescer e se expandir para todo o nosso ser. E Deus não nos salvou como membros isolados. Não, Ele nos salvou como membros desse corpo. Embora muitos membros, mas nós somos de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E dentro desse corpo, nós somos edificados, casa espiritual de Deus. Nós somos as pedras vivas, as pedras que vivem. E cada pedrinha sendo assentada por meio do trabalhar de Deus nesse corpo, é que o edifício de Deus vai ser erigido. E Deus hoje, Ele ainda não tem descanso, Ele ainda não tem morada, porque Ele ainda trabalha, Ele ainda está trabalhando em nós. Por isso que o viver da igreja nos leva a deixar Deus trabalhar e concluir essa obra em nós, até que Ele volte. Como pedras vivas, esse edifício será estabelecido e, enfim, Deus vai poder ter sua habitação. Por isso é muito importante, amados, nós estarmos no ambiente da igreja, que é onde Deus pode operar o crescimento dessa vida em nós. É onde Ele pode nos amadurecer. Porque na volta do Senhor, na sua segunda vinda, quando Ele vier para julgar todas as coisas negativas desse universo, todas as coisas escandalosas, quando Ele vier para pôr fim a tudo isso, Ele espera nos encontrar numa posição de novo homem, numa posição de vencedor, porque o desejo de Deus é concretizar, é terminar sua obra em nós, para que em sua volta Ele possa tabernacular por toda a eternidade com o homem. E esse precisa também ser o nosso desejo. Por isso, enquanto vivemos a vida da igreja, nós precisamos ter uma meta de vencer, uma meta de deixar Cristo nos vencer por meio da sua vida. E na volta do Senhor, enfim, Ele poder nos inserir nele, que o desejo dele é esse, é nos tornar um em vida e natureza, para quando Ele voltar, nós sermos inseridos na pessoa de Deus, nós sermos inseridos em sua glória e reinar com Ele por toda a eternidade. Então, que nós possamos aproveitar nossa era de vida da igreja e deixar esse Cristo crescer em nós. Amados ouvintes e amados irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, vocês deem o seu like. Se vocês querem continuar recebendo notificações, acione o sininho. E se vocês também não se inscreveram no canal, inscreva-se. E que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe e nos capacite a cada dia ter um viver da igreja vitorioso, para que na volta do Senhor Ele nos encontre vencedores e nos leve a reinar com Ele por toda a eternidade. Amém.